Channel. O óbvio é simples. Olá, muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite a todos vocês, audiência aqui do programa Universo e os Relacionamentos. Meu nome é Isabel Abreu, eu sou terapeuta de relacionamentos, palestrante nesta área e agora apresentadora aqui deste programa Universo e os Relacionamentos. Para realizar, acontecer o meu trabalho, eu me utilizo de algumas técnicas terapêuticas, entre elas o trabalho da reconexão. A reconexão é uma técnica fantástica e é um trabalho que realizamos apenas uma vez na vida. Ele acontece somente de forma presencial, com 2 dias seguidos. Estes atendimentos têm a duração aproximada de 50 minutos cada dia e é um trabalho que nos permite ir ao encontro do nosso verdadeiro propósito de vida. Então, se você quiser conhecer um pouco mais sobre este trabalho, agendar um atendimento desta técnica, pode me procurar no meu Instagram, que é isabel.abreu.terapeuta, e eu terei o maior prazer em atender todos vocês. Bom, seguindo adiante, qual é o nosso tema de hoje? Eu vou falar sobre algo muito importante. Na semana passada, eu comecei a falar sobre relacionamento autoabusivo e expliquei que precisamos passar por este assunto e abrir algumas pastas em relação a este assunto para que possamos avançar e ir adiante em todo esse entendimento de relacionamentos abusivos. Quando nós conseguimos entender que os relacionamentos abusivos acontecem porque vivemos relacionamentos autoabusivos, tudo vai clareando, todo esse entendimento vai ficando mais fácil. E hoje eu vou falar sobre infidelidade, que está conectado à procrastinação e à inércia. Sim, tudo isso está conectado. E como é que tudo isso acontece? Vamos lá, desde o comecinho do nosso nascimento, do nosso desenvolvimento, depois aprendemos a mamar, aprendemos a andar, vamos tendo todo um aprendizado, todo um ensinamento no decorrer da nossa vida, aprendemos a falar, a escrever, vamos para a escola, temos todo um convívio social, familiar, vamos adquirindo costumes, temos todo um percurso para prosseguir, toda uma trajetória de vida, muitas coisas a se desenvolver, muitas coisas para se autodesenvolver, e durante todo este caminho, claro, na vida de todos nós, muitas coisas vão acontecendo em nosso entorno. São acontecimentos familiares, são acontecimentos sociais, acontecimentos pessoais. Nós vamos desta maneira
absorvendo tudo à nossa volta, os costumes familiares, e vamos formando desta maneira a nossa personalidade. Paralelo a tudo isto, outras coisas vão acontecendo. Nós vamos passando por processos mentais, vamos começando a entender como o mundo à nossa volta funciona, como este universo à nossa volta funciona, e começamos a funcionar de acordo com aquilo tudo que está acontecendo ao meu redor. Então, se eu preciso realizar algumas atividades, por exemplo, e eu não tenho quem as realize para que eu possa prosseguir e realizar todas as minhas tarefas, eu vou ter que realizar tudo isto sozinha, porque eu não tenho alguém para me auxiliar em todas as tarefas que eu preciso realizar. Pode parecer algo bobo a princípio, pode parecer algo muito simples, mas esses pequenos mecanismos, esses pequenos movimentos vão, de certa maneira, trazendo hábitos para a nossa vida. Quando somos adolescentes e quando estamos em um processo de desenvolvimento. Quando nós temos pessoas ao nosso redor, por exemplo, a mãe, que organiza as nossas coisas, que faz a nossa cama, que prepara a nossa alimentação, nós vamos, de certa maneira, nos acostumando que o tempo todo nós temos alguém ali para realizar as atividades, atender às necessidades que eu preciso ter prontamente ali, de maneira imediata. Estes hábitos, eles vão auxiliando, sim, dentro de um esquema mental onde eu já começo a entender o que eu preciso realizar ou não dentro das coisas que eu preciso desenvolver. É um mecanismo que vai me dizendo o quanto eu preciso me esforçar, mais ou menos, para que dentro do meu mundo eu obtenha os resultados que eu preciso obter. Algumas pessoas, dentro desse mecanismo todo, elas acabam tendo um número maior de atividades para o seu autodesenvolvimento, e outras pessoas acabam tendo um número menor de atividades. Isto tudo, no final das contas, tem a ver com responsabilidades. Quais são as responsabilidades que uma criança tem? Quais são as responsabilidades que um adolescente tem sobre sua vida? Nessas duas etapas, que são muito importantes na nossa vida, para todo o nosso desenvolvimento, nós vamos já nos acostumando e nos permitindo e entendendo se eu vou funcionar de uma maneira mais lenta ou mais dinâmica. É muito comum que adultos que são procrastinadores, eles tenham tido uma infância muito tranquila, uma adolescência muito tranquila em relação às responsabilidades. Quando a gente avança em uma investigação mais profunda sobre a procrastinação
e sobre a inércia, a gente começa a entender que tudo isto não começou na vida adulta. Começou com certeza na vida infantil, começou durante a adolescência, até que este indivíduo, até que esta pessoa chegue de fato à sua vida adulta de forma lenta. Todas as pessoas que vivem, ou quase todas, as pessoas que vivem um relacionamento autoabusivo, elas estão vivendo dentro de um padrão de inércia e procrastinação. E, consequentemente, estão vivendo um padrão de infidelidade. Por que eu estou falando tudo isso para vocês? É muito comum todas as pessoas que chegam para realizarem um trabalho de relacionamentos, principalmente as pessoas que chegam com esta queixa, com esta reclamação de relacionamentos abusivos, muitas estão dentro de um processo de infidelidade. Reclamam de relacionamentos onde passaram por infidelidade. De uma maneira mais técnica, quando a gente começa esse tratamento, esse trabalho de relacionamento autoabusivo, a gente acaba descobrindo que essa infidelidade, ela nasce exatamente aí, exatamente neste momento. Quando eu sou infiel à minha pessoa, quando eu sou infiel em relação à minha vida e em relação a todo autodesenvolvimento que eu deveria ter e não tenho, consequentemente, através de frequências, através de um padrão, eu passo para as outras pessoas à minha volta que elas também podem ser infiéis à minha pessoa. É exatamente isso que acontece. Quando eu sou desorganizado, quando eu sou procrastinadora, quando eu estou vivendo um padrão de inércia, consequentemente, de uma forma muito rápida, eu acabo passando para as pessoas no meu mundo social, no meu ambiente de trabalho, nos meus relacionamentos. A gente acaba passando que estamos vivendo dentro deste padrão, que somos assim, que permitimos a procrastinação, a inércia e, consequentemente, a infidelidade. Eu fico me traindo o tempo todo, dizendo para mim mesmo que está tudo certo, que não tem problema nenhum. É o famoso amanhã eu faço, depois eu resolvo. E nós vamos agindo assim e organizando, se é que podemos utilizar esta palavra, organizando a nossa vida desta maneira, procrastinando tudo, vivendo de maneira parada, lenta, na inércia em relação a todas as áreas, em relação a todas as atitudes. Mas lá na frente, eu não consigo entender todo esse mecanismo, mas lá na frente eu não quero viver este padrão na minha vida e nos relacionamentos que vão acontecendo durante o meu percurso. Isto tudo acontece porque a gente não consegue enxergar muitas vezes que está vivendo dentro deste padrão. Quando as pessoas me procuram e dizem: Isabel, eu não consigo entender algumas coisas que acontecem na minha vida. Todos os meus relacionamentos, eles terminam em padrão infidelidade.
todas as minhas amizades, eu tenho amigos que eu acabo ficando chateado com eles porque eles mentem para mim. Então, quando a gente começa realmente a buscar um entendimento sobre o que está acontecendo na vida desta pessoa, a gente acaba visualizando todo este padrão. Mas é muito difícil reconhecer sozinho que estamos vivendo algumas coisas, alguns mecanismos que não queremos, mas que estes mecanismos, eles estão acontecendo aqui dentro, no meu entorno, no meu mundo. Esse mecanismo está acontecendo dentro da minha casa, no meu quarto, na minha organização, na minha cama, nos meus objetos, na minha agenda, nas coisas que eu estudo, nas coisas que eu me utilizo para trabalhar. Este ambiente mental, físico, está completamente desorganizado. Então, o resultado é exatamente este. É o resultado da procrastinação, é o resultado da inércia e é o resultado da infidelidade, porque eu acredito e falo sempre que nós não chegamos até aqui e não estamos aqui para pagar boleto, para comer. Nós não estamos aqui para isto. Nós todos estamos aqui por um propósito maior. E o que é ruim de tudo isto? Porque todo processo tem alguma coisa que parece morna, mas tem alguma coisa que lá na frente, com certeza, não se iludam, vai ficar muito ruim. E o que é muito ruim deste processo? A gente se propõe a fazer algo, se compromete com um propósito, com alguma coisa que precisamos realizar, com alguma coisa que precisa acontecer na nossa vida. Todos nós, de certa maneira, temos um trabalho, temos alguma coisa para realizar que vai auxiliar o outro. Ninguém vive sozinho, ninguém realiza nada sozinho. E por mais independência que precisamos ter, e muitos de nós temos, nós precisamos entender que vivemos de uma maneira conectada e que precisamos sim do outro o tempo todo. Vivemos em modo troca, como eu sempre digo. Vivemos de maneira independente e precisamos ser independentes. Mas enquanto sociedade, nós precisamos sim um do outro. E nós não estamos aqui gratuitamente. Estamos aqui para vivenciar experiências, para um grande aprendizado, mas eu acredito sim que estamos aqui para uma grande troca. Precisamos entender qual é o trabalho que eu preciso realizar, o que eu vim de fato fazer aqui, qual é a minha missão como ser humano, o que eu preciso aprender e o que eu preciso entregar. Durante esse percurso todo, durante tudo isso que precisamos caminhar, aprender, desenvolver, durante todo esse caminho que é longo, nós vamos aprendendo e precisamos estar atentos para entender o que eu realmente, de fato, preciso fazer. Porque para todos nós,
vai chegar um momento que eu chamo de momento de ápice. Vai chegar um momento onde eu preciso estar pronta. Vai chegar um momento na vida de todos nós que eu vou precisar fazer uma entrega. Eu vou precisar começar um processo de entrega para aquilo que eu vim aqui fazer. É o momento do ápice, é o momento, em tese, onde nós deveríamos estar prontos com toda a nossa expansão de consciência, pelo menos acontecendo, para que esse entendimento sobre o que eu vim fazer aqui e sobre este trabalho, para que tudo isso esteja pelo menos um pouco mais claro. Quando a gente tem este entendimento sobre este trabalho, seja ele qual for, quando a gente tem este entendimento, a gente começa a perceber que está chegando a hora de realizar este trabalho. Este momento pode acontecer logo depois que concluímos um curso, logo depois que concluímos uma faculdade, ou logo depois que os nossos filhos estão, digamos assim, criados, estão um pouco mais crescidos e começamos a desenvolver um trabalho, mas com certeza, de uma maneira intuitiva e muito pessoal, nós conseguimos entender qual é este momento. Aonde acontece esse ápice e de que maneira eu vou perceber, eu vou sentir que o momento de começar esta entrega está acontecendo. Este é o processo normal para todas as pessoas que aqui estão, que têm uma missão, que têm um propósito, que estão aqui em aprendizado, se desenvolvendo para entregar alguma coisa em toda essa existência. Mas eu comecei este programa falando de infidelidade. Eu falei aqui de procrastinação, de inércia. E o que é infidelidade dentro de todo este processo? Infidelidade é quando durante tudo isso, durante todo este processo, eu não realizo nada daquilo que eu vim realizar aqui. Eu não faço este caminho, eu não traço este percurso, eu não realizo os meus projetos, eu não faço os meus conhecimentos acontecerem. E na hora do ápice, no momento do ápice, o que eu vou ter para entregar? A infidelidade está exatamente aí. Eu fico me traindo o tempo todo, fico me enganando o tempo todo em relação a tudo que eu deveria ter feito e não fiz. Fiquei em modo inércia, procrastinei, deixei tudo para lá, não dei prioridade à minha vida, não atingi esse processo de expansão de consciência em relação à minha vida. E no momento certo, eu não vou conseguir entregar e vivenciar tudo que eu gostaria de entregar e vivenciar. Este momento é o momento do vazio, é o momento do autoabuso, onde identificamos
este vazio, o vazio de não ter feito, o vazio de não ter realizado, o vazio de ver o tempo passar, o vazio de ter sentido que eu não fui buscar tudo que eu deveria ter ido buscar. E este vazio traz um buraco interno, uma sensação de me sentir perdido, de me sentir perdida. E eu vou a partir daí ficar rodando em círculos porque eu não realizei o que eu deveria realizar. O momento do ápice chegou e a partir disto tudo que eu narrei aqui, eu vou começar a buscar, eu vou começar a permitir para o mundo e para as pessoas à minha volta um padrão de relacionamento abusivo, porque eu tenho um vazio dentro de mim, eu tenho um buraco que não se fecha, eu tenho algumas questões que eu não consegui resolver, eu tenho alguns trabalhos que eu não vou conseguir realizar e eu começo a buscar isso nas outras pessoas que começam a entender que eu vivo um relacionamento autoabusivo e quando nós estamos vivendo um relacionamento autoabusivo, buscando no outro aquilo que não temos, nós acabamos permitindo a todas essas pessoas que abusem de nós. Estes abusos podem acontecer no âmbito social, no âmbito familiar, no ambiente de trabalho e muito comum e muito mais visível em um relacionamento a dois. Essa troca no relacionamento a dois passa a não ser uma troca mais justa, passa a ser uma troca equivocada. Por isso é que o relacionamento autoabusivo tem alguns requisitos, alguns itens para que possamos entender de que maneira ele começa a acontecer, de que maneira ele se desenvolve e aonde isto tudo vai parar. Todo relacionamento abusivo começa em um relacionamento autoabusivo. Quando a gente realmente consegue entender onde nasceu o relacionamento autoabusivo, por que temos alguns sentimentos, por que estamos experienciando esta sensação ruim de buraco interno, de não realização. E a partir disso, para buscar um certo conforto, digamos assim, eu vou buscar no outro alguma coisa que me complete e me traga um pouco de prazer. Mas na maior parte das vezes, buscar no outro aquilo que eu não tenho não dá certo. Eu vou continuar infeliz, as coisas não vão acontecer aqui, podem acontecer um pouco lá no meu relacionamento, mas um relacionamento não vai, mesmo que eu encontre algumas coisas lá, um relacionamento não vai me trazer tudo aquilo que eu próprio, que eu própria deveria estar trazendo para um processo de autodesenvolvimento e autorrealização, para que eu possa ser feliz, levar a felicidade ao outro, para que o relacionamento abusivo não aconteça. Tá certo? Como eu sempre digo, relacionamentos é um tema bastante extenso.
relacionamentos autoabusivos também. Por isso foi importante hoje falar sobre infidelidade. E desta maneira, semana a semana, nós vamos avançando para ter todo esse entendimento sobre autorrelacionamento, sobre relacionamento autoabusivo, para que a gente possa avançar e falar realmente de uma forma mais profunda sobre os relacionamentos abusivos, tá certo? Então, hoje eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado deste programa, deste entendimento sobre infidelidade. E na semana que vem eu volto com um outro tema, com uma outra pasta, para que a gente vá juntinhos, como eu sempre digo aqui também, crescer nesse entendimento, neste assunto tão importante, ok? Então, minha gratidão, meus agradecimentos e até muito breve. Tchau, tchau.